Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à nossa aula de filosofia. Pessoal, nessa aula, nós vamos, então, rever as questões que foram trabalhadas e cobradas na sua prova de filosofia, tá? Que você fez na semana passada. Tranquilos? Foi uma prova, assim, relativamente tranquila para testar e para a gente também perceber, dentro daquilo que foi discutido em sala, especialmente nos capítulos 1 e 2, né, para a gente ver aquilo que foi possível, aquilo que você conseguiu absorver de informação a respeito desse assunto, a respeito desse tema. Tudo bem? Eu coloquei aqui no slide as questões que foram cobradas na sua prova. Tranquilo? Eu coloquei numa ordem aqui, tá? Pode ser que na sua prova tenha aparecido numa ordem diferente. Mas são as mesmas questões, tá? Que a gente vai estar discutindo a partir de agora, durante a nossa aula. Tranquilos? Vamos então rever as nossas questões que foram abordadas de acordo com os assuntos trabalhados no capítulo 1 e 2. Beleza? Vamos lá. Deixa eu diminuir a imagem aqui um pouquinho, ocupar um espaço menor aqui. Beleza. Isso. Vamos lá. Questão de número 1. Tá? Nós temos aí para a gente refletir a respeito dos temas. Tá? Vamos lá. A principal preocupação dos pensadores da filosofia helenística era refletir sobre o quê? Vamos lá. Nós vimos, estudamos nesse capítulo aí, uma das fases da história da filosofia, conhecida como filosofia helenística, tá? Ou os pensadores do período helenístico. Só que esses pensadores tinham uma preocupação específica para refletir nesse momento da história da filosofia. Por quê, professor? Porque antes deles, né, especialmente com Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia estava mais preocupada com refletir sobre o ser humano, mas algumas questões metafísicas desse ser humano. Né? A relação desse ser humano na polis, né, a relação na sociedade. E esses pensadores, depois de Aristóteles, começaram a trazer outras questões importantes que fazem parte, né, da vida do indivíduo, né, da vida do próprio ser humano. Então, eles estavam preocupados com uma coisa específica. Vamos analisar as alternativas que nós teremos aí. Eles estavam preocupados com a origem da natureza? Não. Porque quais eram os pensadores que estavam preocupados com a origem da natureza, discutir sobre a origem da natureza? Isso mesmo. Os filósofos pré-socráticos, que você já estudou lá no 6º ano. Tranquilos? Então, não era preocupação a respeito da origem da natureza, o princípio da natureza, como diziam os pensadores que nós já estudamos lá no 6º ano, né? Que a preocupação deles era descobrir um elemento primordial para tudo, né? Para a origem da natureza. Aí um dizia que era a água, Tales de Mileto, né? Heráclito dizia que era o fogo, Anaxêmenes dizia que era o ar e assim por diante, até chegar nos pensadores pluralistas. Então, a preocupação dos filósofos neste período agora que nós estamos perguntando aqui na questão, tá? A filosofia helenística, não era refletir sobre a origem da natureza. Era a preocupação deles, né, a principal, era refletir sobre a mudança do mito para o pensamento racional? Não. Essa mudança do mito para o pensamento racional também era outra preocupação lá dos filósofos do período pré-socrático, tá? Esses pensadores que deixaram de lado o saber mitológico e adotaram o saber racional. Então, houve uma mudança do mito para um pensamento racional, o que não é a preocupação desses pensadores agora do período helenístico. Mesmo porque, no período helenístico já está estabelecido uma filosofia que busca explicar as coisas, entender o mundo, entender a pessoa, entender o ser humano, entender a sociedade de forma racional. Tranquilos? Então, a letra B está fora. A preocupação principal era refletir sobre a felicidade. Tá aí. Resposta correta, letra C. Refletir, sim, sobre a felicidade. O ser humano que busca essa felicidade. Né? Todos nós buscamos isso. Tá? Ainda que às vezes a gente fala, mas eu não sou feliz, como que eu vou alcançar a felicidade? Mas a gente, pelo menos, tenta alcançar e buscar isso que a gente chama de felicidade. Vamos ver a letra D.
está errada, porque a preocupação deles não era a ciência. Essa preocupação a respeito de ciência, de conhecimento, vai surgir lá na filosofia do pensamento moderno, que estudaremos lá no 8º ano, beleza? E outro, a preocupação com religiosidade? Não. A preocupação em refletir sobre a religiosidade nós trabalharemos sim aqui no 7º ano, mas numa nova fase da filosofia, futuramente chamada filosofia medieval. Tranquilos? Então, a número 1, resta aí a letra C. Tudo bem? Vamos para frente. Questão de número 2. De modo geral, os pensadores do período helenístico defendiam que o indivíduo seria feliz ser. Vamos lá. Primeira preocupação do período helenístico era a busca da felicidade. Agora, esses pensadores diziam que para ser feliz, o ser humano devia viver como? Né? O ser humano alcançaria essa felicidade de que modo? Vamos lá. Ele seria feliz se dependesse dos bens materiais? Ora, o ser humano, no período helenístico, atenção, tá? Ele seria feliz se dependesse dos bens materiais? Não foi isso que a gente estudou. Muito pelo contrário. Para os pensadores do período helenístico, o ser humano não pode se apegar às coisas materiais, porque para esses pensadores, o acúmulo de coisas ou de bens materiais nada mais é do que algo supérfluo para a gente. Tranquilo? Letra B. Acumular-se muito bens? Errado. Então, para esses pensadores, ser feliz não deve se acumular. Né? O ser humano não deve ficar dependendo de acúmulo de bens materiais. Opa, e a letra C? Viver-se de modo simples. Resposta correta, está aí a letra C. O ser humano alcançaria a felicidade, segundo os pensadores aí do período helenístico, se ele conseguisse viver de modo simples, né? Sem coisas supérfluas, sem acúmulo de coisas, sem ficar dependendo das coisas externas, das coisas materiais. A letra D, vamos ver o que está errado. Valorizar-se apenas as coisas. Errado. Muito pelo contrário. Quem coloca a felicidade nas coisas materiais, segundo os pensadores do período helenístico, estaria mais propenso a sofrer e ser infeliz. E a letra E, viver-se perturbado. Muito pelo contrário. Nós vamos ver que os pensadores aí da helenística vão trazer uma outra concepção a respeito de como deve estar a alma do indivíduo. Então, restou para nós a letra C, para a gente, como resposta correta. Beleza? Vamos para frente. Questão número 3. Questão número 3. Quais das correntes filosóficas abaixo podem ser consideradas todas, tá, do período helenístico? Tá? Dessa lista, né, de escolas filosóficas que aparecem aí abaixo, né? Correntes filosóficas aí abaixo. Qual dessas alternativas, que todas elas, tem que ser todas, tá? De todas elas que estão listadas aí nas alternativas, correspondem aí ao período helenístico. Vamos lá, letra A diz assim: modismo. Nós falamos sobre modismo na sala de aula, não tem nada a ver com o assunto tratado em sala. Então, se é uma palavra, dica, né? Se você viu que é uma alternativa, que já aparece uma palavra que você nunca viu, nunca estudou ali naquele conteúdo, não faz parte do grupo de pensadores, de corrente de pensamento, você já pode descartar. Continuando, letra A ainda, né? Modismo, marxismo. Marxismo é uma corrente de pensamento que a gente vai estudar lá no 9º ano, tá? Tudo bem, existe a corrente de pensamento, mas não é do período helenístico. Capitalismo também está relacionado ao marxismo, às ideias do marxismo, e nem se refere a uma corrente de pensamento. Tranquilo? E também não é do período helenístico. Letra B. Estoicismo. Opa, maravilha. Tranquilo, estoicismo pertence sim aos estoicos, que nós estudamos. Epicurismo. Opa, também, epicurismo pertence, né, à escola do Jardim. Epicuro, nós estudamos aqui falando sobre os prazeres. Né? Modismo. Opa, apareceu de novo essa palavrinha aqui. Ora, eu estou procurando uma alternativa que todas as correntes de pensamento listadas ali devem pertencer ao período helenístico. Bom, nessa aqui, essa palavra modismo invalida a letra B. Vamos para a letra C. Epicurismo, nós vimos que sim. Cinismo, opa, os cínicos, nós vimos que sim. Estoicismo, sim, nós vimos aí os estoicos. Ceticismo, ótimo, nós vimos também. Então, restou para nós a letra C, a alternativa correta. Aí vamos ver o que está errado aí na letra D. Platonismo,
nada a ver, porque Platão está lá na filosofia que você estudou lá no 6º ano, tá? Filosofia socrática. Neoplatonismo é uma corrente de pensamento que um dos principais pensadores que representam essa corrente é um cara chamado Plotino, mas isso a gente estuda no período medieval, que vai ser o início da reflexão a respeito da filosofia cristã. A letra E, epicurismo, estaria certo. Platonismo já invalida a questão. Tranquilo? Então, restou para nós apenas a letra C. Vamos para a questão de número 4. Tá tudo bem por aí? Vamos lá, então. Mais uma questão. Das afirmações abaixo, qual se refere ao pensamento cínico? Vamos lá. Qual das afirmações aqui abaixo refere-se ao pensamento cínico, ou seja, da corrente de pensamento chamado cinismo? Letra A. Aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário. Vamos lá, então. O cinismo defendia essa ideia? Estou com dúvida. Vamos eliminar, então, as demais? Vamos lá. Para o cinismo, o cínico, né? O pensamento do cínico. Valorizar a razão e a cultura, pois são fundamentais para a vida humana. Eles não tinham essa preocupação com discutir cultura. Tudo bem? E nós nem falamos sobre isso durante a aula. Letra C. Refere-se ao pensamento do cínico. Vamos lá. Letra C. A razão é a base para a felicidade humana. Não, por quê? Esses pensadores aqui do período helenístico, nós vimos na questão anterior, né, que para eles a felicidade está em viver de modo simples, tá? E não necessariamente a razão como base aí para essa felicidade humana. D. A essência do homem é a sua alma. Essa é racional e desvirtuar. Muito pelo contrário. Está errado a letra D. Vamos ver na letra E. Aprender a viver com o supérfluo, natural e cultural. Cuidado. A letra E está errada também. Por quê? Muito pelo contrário. Esses pensadores falavam que a gente não devia se apegar a coisas que seriam supérfluas. Então, restou para a gente apenas a letra A. Aprender a viver com o que é necessário. E não fazer daquelas coisas desnecessárias como algo absolutamente necessário. Tranquilos? Então, letra A. Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. De acordo com o conteúdo estudado aí no capítulo 2, assinale apenas a afirmativa incorreta, tá? Eu coloquei até em letras grandes aqui, tá? Maiores aqui, que você pode, ou para você ficar atento. Então, vou procurar o que está incorreto, tá? De acordo com o que nós estamos no capítulo 2. Vamos lá, então. O epicurismo, o estoicismo, são filosofias que tratam da vida feliz. Ora, se são filosofias ou correntes de pensamento do período helenístico, significa que eles buscam refletir sobre a felicidade. Então, tá beleza. O epicurismo, cadê a letra B? O epicurismo, estoicismo, são filosofias que pregam a necessidade da paz interior. Sim, o ser humano deve viver em paz, ter a alma tranquila. Tudo bem. Letra C. Para os estoicos, o ser humano deve dominar suas emoções. Por quê? Porque quando o ser humano não tem o controle das emoções, às vezes ele toma decisões que depois acaba se arrependendo. Então, tem que dominar essas emoções. Letra D. Para Epicuro, o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Isso mesmo, está correto. Por quê? Epicuro ainda classifica os prazeres, né, em 3 momentos. Naturais e necessários, naturais e não necessários, e aqueles que não são nem naturais nem necessários. Está correto. O que restou para a gente, então? Apenas a letra E. Para os estoicos, a felicidade estava na satisfação de todos os tipos de prazeres. Lembrando, professor, mas está incorreto. É isso mesmo, nós estamos procurando aqui, está lá no enunciado. Você deve encontrar a afirmativa incorreta. O que está incorreto nessa afirmativa, então, professor? Para os estoicos, a felicidade estava na satisfação de todos os tipos de prazeres. Está errado isso porque quem fala sobre os prazeres não são os estoicos, e sim os epicuristas. Tranquilos? Tudo bem até aí, galera? Vamos para frente. Questão de número 6. Com base no conteúdo do capítulo 1, analise as sentenças e assinale a alternativa correta. Tá? Nós vamos analisar as sentenças aí e vamos assinalar logo abaixo o que está correto dessa sentença. Os epicuristas defendiam que a reflexão filosófica deveria estar voltada para os interesses da cidade? Não. Tá? Será? Estou com dúvida? Vamos analisar. Se está
essa alternativa, né? Se nós estamos procurando aí as afirmações corretas, vamos ter que analisar sentença por sentença e depois marcar lá as alternativas embaixo. Ok? Afirmação do número 2. Os epicuristas defendiam que o ser humano deveria se dedicar a todo tipo de prazer? Não. Para os epicuristas, o ser humano deveria se dedicar apenas aos prazeres moderados, aqueles equilibrados, tá? Que são os que satisfaçam, né? Os naturais e necessários apenas. Número 3. Vamos por eliminação, meus queridos, tá? Para a gente facilitar aqui o entendimento e para você, isso é um macete para você matar as questões com esse tipo de informação. Vamos lá. Se eu tenho certeza que a número 2 está errada, eu elimino todas as que têm a número 2. Então, eu tiro aqui a letra C e a letra A. Tranquilos? Vamos para o número 3. Para os cínicos, a sociedade tem um conjunto de convenções que vai contra a essência do indivíduo. Ótimo, opa. Por quê? Porque, segundo os cínicos, a sociedade cria algumas coisas que às vezes vão contra a natureza humana e despertam no ser humano algumas vontades, algumas necessidades que ele, se for buscar com base na sua natureza, na sua essência, ele não teria aquela necessidade. Então, a sociedade cria a necessidade e a gente passa a ser dependente dela. Então, está certa a alternativa número 3. Número 4. Diógenes defendia que a vida simples levaria à liberdade e à felicidade. Isso. A número 4 também está correta, porque para Diógenes, o ser humano, vivendo de modo simples, ele não se apegaria a nada e não ficaria dependente disso. Então, restou para a gente apenas a alternativa da letra E. 3 e 4 apenas estão corretas. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 7. Aí nós temos um pequeno texto que é relacionado a Epicuro, tá? E lembrando, Epicuro falava sobre os prazeres. Nós acabamos de citar em questões anteriores aí. Vamos lá, então, analisar o que essa questão traz para a gente. Alguns desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos da vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Vamos lá. Segundo Epicuro aí, né? O que a gente tem que analisar? O ser humano deve buscar, nesse caso, satisfazer, né, qual que é o objetivo da felicidade para o ser humano aí, no caso, segundo Epicuro, né? O ser humano deve alcançar qual tipo de prazer, segundo Epicuro? Alcançar um prazer moderado e a vida feliz? Ótimo. Está correta a letra A? Está. Por quê, professor? Porque para Epicuro, o ser humano, para ser feliz, ele deve ter o equilíbrio, né? Ele tem que satisfazer aquilo que é natural e necessário, que vai ser aquilo moderado e que leva o ser humano a alcançar a felicidade. Vamos para a questão número 8. Pede para você observar a tirinha e responder a questão. Beleza? Vamos lá, então. Na tirinha diz assim, Calvin diz para o seu companheiro, os dois personagens, vamos lá. Você acredita que nosso destino é determinado pelas estrelas? O outro personagem diz, não. Eu acredito. É mesmo? Por quê? A vida é muito mais divertida quando não somos responsáveis pelos nossos atos, né? Vamos lá. O comportamento de Calvin nessa tirinha aí pode ser comparado a qual corrente filosófica do período helenístico? Qual a corrente de pensamento que falava que o ser humano não deve se preocupar com o destino, porque ele já está pré-determinado, pré-organizado? Vamos lá. O ceticismo? Não. O ceticismo defende a ideia de que é impossível alcançar um saber, um conhecimento seguro. O epicurismo? Não. O epicurismo falava sobre os prazeres. O cinismo? Não. Falava sobre uma vida simples, que nós já estamos aí. O racionalismo? Não, porque o racionalismo é uma corrente de pensamento que nós estudaremos lá no 8º ano. Sobrou para nós apenas a letra E. Estoicismo. Tudo bem? Vamos para frente. Questão de número 9. Sobre os céticos, analise as sentenças e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Nós acabamos de dizer que os céticos defendiam a ideia que o ser humano nunca alcançaria um conhecimento verdadeiro sobre nada. Então era impossível alcançar a verdade. Com base nisso, vamos às alternativas. Os céticos, vamos lá, letra A, defendiam que é impossível alcançar a verdade absoluta sobre tudo. Opa, aqui está dizendo possível, né?
Defendiam que é possível alcançar a verdade absoluta? Errado. Acreditavam que por meio do mito era possível superar as verdades? Errado. Mito trata dos pensadores do período pré-socrático que refutavam um mito e adotavam um pensamento racional. Letra C. Acreditavam que só a experiência por meio dos sentidos traria algum conhecimento verdadeiro? Errado, porque eles acreditavam que era impossível alcançar a verdade, era impossível encontrar um conhecimento que fosse verdadeiro por completo. Defendiam a ideia de que era impossível alcançar o conhecimento verdadeiro. Restou para a gente aí a letra D. Tá? A letra E, para finalizar, acreditavam que somente os deuses poderiam oferecer a verdade. Errado. Por quê? Porque quem defendia essa ideia de basear-se nos deuses, nas divindades, era o pensamento, ou melhor, as explicações mitológicas antes dos primeiros pensadores, dos primeiros filósofos. Vamos lá. Questão número 10, para finalizar, diz assim: segundo os estoicos, como o ser humano deveria encarar o seu destino? Vamos lá. Como que o ser humano deveria enfrentar o destino que está diante dele? Com tranquilidade da alma? Será? Vamos lá. Com a alma perturbada? Será que o ser humano seria feliz vivendo perturbado? Com arrogância e superioridade, querendo ser melhor que os outros? Com medo? Porque, estou com medo porque é tudo incerto. Não acreditando que esse destino exista? Errado. Que sobra para a gente apenas a letra A. Tudo bem, galera? Essa foi uma atividade avaliativa aí relativamente tranquila para que você pudesse recordar, né, e a gente ter noção daquilo que foi possível você absorver de conteúdo trabalhado em sala de aula. Tudo bem? A gente se encontra na próxima aula. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem bem, tchau, fiquem com Deus, até a próxima.